Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver vendo esse vídeo. Hoje aqui no canal eu trouxe essa questão aí de regra de 3 composta. É uma questão da banca RPGV, questão muito boa. E queria explicar para vocês hoje como que a gente... A questão é até simples, certo? E queria mostrar, né, que uma questão dessa que caiu aí no concurso aí de tribunal, que não é tão difícil, né, é relativamente fácil até. E que a gente, mas se a gente não tiver as ferramentas, não souber resolver, é uma questão de regra de 3 composta, você não perde uma questão bem fácil, né? Então vamos lá, vamos ver como que a gente faz ela. 2 médicos atendem 24 pacientes em 6 horas. Mantidas as proporções, 3 médicos atendem 24 pacientes em... O que acontece? Quando você tem três grandezas, que ele relaciona três grandezas dentro do problema, normalmente essa questão se trata de uma regra de 3 composta, ok? Quando são duas grandezas só, regra de 3 simples, mas quando são 3 ou mais grandezas, a gente faz uma regra de 3 composta, ok? Então, como que a gente faz? Primeira coisa, a gente vai identificar quais são as grandezas que o problema nos trouxe. Aqui, identificando aqui no nosso problema, aqui a gente tem médicos, temos pacientes e temos quantidade de tempo, que é horas, né? Então, a gente tem médicos, pacientes e horas. Então, tá. O que eu vou fazer? Eu vou construir uma tabelinha. Eu vou colocar aqui M de médicos, ok? P de pacientes e H de horas, ok? É como se fosse uma tabelinha, certo? Aqui embaixo dos médicos eu vou colocar a quantidade de médicos. Então, primeiro eu tenho dois médicos. Dois médicos que atendem 24 pacientes em quantas horas? Em 6 horas, ele me deu ali, certo? Em 6 horas. Vou colocar uma retinha aqui. Certo. E eu tenho ali depois que, mantidas as proporções, 3 médicos, agora ele me deu a quantidade de 3 médicos, atendem a mesma quantidade de pacientes em quanto tempo? Ele pergunta, ele quer na verdade quanto tempo 3 médicos vai atender os mesmos 24 pacientes. Então, ele quer saber o tempo, né? Então, no lugar aqui das horas, eu vou colocar X, ok? Como que eu vou proceder na resolução desse exercício? Primeira coisa, numa regra de 3 composta, a gente vai montar uma proporção, certo? E nessa proporção, no primeiro membro da proporção, eu sempre vou colocar a fração que tem a minha incógnita. Então vamos lá. Como é que vai ficar isso? Eu vou colocar aqui, ó. Onde que está a minha incógnita? A minha incógnita não está aqui, né, o x. Então eu vou colocá-la primeiro. Ou seja, eu vou colocar aqui 6 sobre x igual. Aí eu vou entrar com os outros valores, ok? O que eu tenho que prestar atenção aqui? Estava esquecendo de falar. Uma regra de 3 composta, você tem que observar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, certo? Porque se elas forem inversamente proporcionais, você tem que inverter a fração. Se elas forem diretamente proporcionais, não. Como é que funciona isso? Então vamos lá, vamos analisar de uma em uma. Eu sempre pego como referência onde está a minha incógnita. No caso, tem x aqui, não tem? Então vamos lá. Vamos pensar assim. Quanto mais horas eu tenho, eu consigo atender mais ou menos pacientes? Eu consigo atender mais, certo? Quanto mais horas, mais pacientes.
Então, são grandezas diretamente proporcionais, certo? Se aqui eu colocar uma seta para cima, aqui também é para cima. Certo. E com relação aos médicos? Quanto mais médicos eu tenho, eu gasto menos horas ou mais horas? Eu vou gastar menos horas, certo? Se eu tenho, por exemplo, 24 pacientes, com 2 médicos eu atendo em 6 horas, 3 médicos eu vou atender em menos tempo. É o normal, né? Então seria inversamente proporcional. A seta é o contrário. Aí na hora que eu for colocar essa fração aqui dos médicos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter a fração. Eu vou colocar 3, em vez de eu colocar 2 sobre 3, eu vou colocar 3 sobre 2. E o que eu faço com outra fração? Eu vou multiplicar ela vezes 24 sobre 24, porque é diretamente proporcional. Eu não vou inverter, mas aqui como é o mesmo valor, não importa, né? Vai dar a mesma coisa. É 24 em cima e 24 embaixo. O que eu faço agora? Agora basta eu resolver essa proporçãozinha aqui. Né? Eu posso dividir esse 24 por 24, que vai dar 1. Aí vai ficar o quê? Vai ficar 6 sobre x igual a 3 sobre 2. O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que multiplicar cruzado, certo? Vai ficar o quê? 3x igual a 12. 3x igual a 12. O 3 ele está multiplicando, passa para lá dividindo, certo? X vai ser igual a 12 dividido por 3. Que é igual a 4. Ou seja, essa é a minha resposta final. Então, o que acontece? Se 2 médicos atendem 24 pacientes em 6 horas, 3 médicos atenderão 24 pacientes em 4 horas, ok? Faz sentido, né? Porque quanto mais médicos eu tenho, menos tempo eu gasto para atender uma mesma quantidade de pacientes, ou seja, a letra D, que é a resposta. O que é importante notar? Tem gente que às vezes eu vejo perguntar com relação ao sentido dessas setas aqui. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: não importa se eu coloco a seta aqui para baixo ou para cima, certo? Eu poderia muito bem aqui, em vez de ter colocado essa seta para cima, ter colocado essa seta para baixo. Só que o que vai mudar? Na hora que você for olhar essas outras grandezas, o sentido da seta que está aqui tem que ser inverso aqui. Então, se aqui eu coloquei para baixo, aqui estava para cima, aqui vai ficar para baixo. E aqui vai ficar para cima, ok? Não importa, essa setinha aqui que eu uso, ela é apenas simbólica. É só para mim ver se é inversamente ou diretamente proporcional, ok? Não importa o sentido dela, tá ok? Então deixa seu comentário aí, sua dúvida, se você não entendeu alguma coisa, que eu explico aí nos comentários ou enfim. Posso passar meu contato também, Telegram, ok? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite.